Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar que quanto você, investidor, pode ganhar, quanto você vai receber de dividend yield investindo hoje no IRDM no preço atual desse fundo imobiliário. Então, na verdade, o IRDM ele é um fundo de papel e ele é considerado por muitos o melhor fundo de papel da Bolsa de Valores. E por que ele tem esse título? Porque durante muito tempo, ele foi fundado lá em 2018, e desde então, durante muito tempo, ele consegue fazer alguns giros de carteira que vão gerar um rendimento adicional para o investidor. Só que ele faz esses giros quase que todo mês, e pelo menos fazia no passado, hoje fica um pouco mais difícil devido à situação macroeconômica e os CRs terem caído muito de preço, mas no passado ele fazia muito desses giros e pagava um rendimento adicional quase que todo mês para o investidor. Então basicamente era meio que um não recorrente que se tornou recorrente, e por isso que ele era considerado um fundo tão interessante assim. E, historicamente, esse fundo ele vinha sendo negociado com um P sobre VP muito maior do que 1, ali em 1,15, 1,10, um valor muito maior. E isso, obviamente, devido ao bom trabalho e à qualidade da gestão que vinha conseguindo gerar esse rendimento adicional e fazer um bom trabalho. Só que desde alguns meses ele vem sendo negociado abaixo do valor patrimonial, conforme a gente consegue ver aqui essa grande queda na sua cotação. E se a gente reparar aqui, essa linha vermelha é o seu valor patrimonial, e a gente consegue ver que na grande maioria do tempo, em raríssimas exceções, só lá na crise dos caminhoneiros em 2018 e durante a crise da Covid aqui em 2020, que ele ficou abaixo do valor patrimonial, sendo que agora é o menor patamar que ele vem sendo negociado da sua história. Então, conforme a gente pode ver aqui, ele vem sendo negociado por volta de R$ 95, muito próximo do menor valor que ele foi negociado na sua história. Mas tá bom, por que um fundo tão interessante como o IRDM11 acabou caindo tanto nos últimos meses? Bem, na verdade, isso não foi um movimento só do IRDM11, mas sim de vários outros fundos imobiliários. E eu explico um pouco melhor isso nesse vídeo daqui, que eu vou estar recomendando que você assista no fim desse daqui. Então lá no fim desse vídeo eu já coloco a recomendação. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar exclusivamente sobre quanto que você pode ganhar investindo no IRDM hoje, lá por volta dos R$ 85, a esse P sobre VP. E aí, quanto que vai ser o dividend yield projetado para os próximos anos? Mas antes de tudo, a gente está agora no meio do vídeo, e se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu queria dar um aviso também muito importante nesse vídeo daqui, é que esse vídeo é um pouco diferente. Ele vai ter aqui uma série de contas que a gente vai fazer para chegar nesse novo dividend yield do IRDM11 no preço atual. E poxa, se você não for muito fã de matemática, não entender muito, tá tudo bem, tá? Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar aqui nos comentários. E lá no final do vídeo a gente vai dar um valor. A gente vai falar, olha, o dividend yield projetado pro IRDM é esse daqui. Então, poxa, fica aqui com a gente, mesmo que você não entenda uma passagem ou outra matemática, e vamos que vamos. E aqui a gente consegue ver a distribuição por ativo da carteira dele. A gente consegue ver que majoritariamente ele investe em CRIs, ele investe também um bom tanto em outros fundos imobiliários, um pouco ele tem aqui em caixa para fazer esses giros de capital, e ele tem também um pouquinho em fundos imobiliários de renda fixa. E conforme aqui a gente consegue ver a distribuição por indexador dos investimentos do IRDM. E falando um pouco melhor sobre essa distribuição por indexador, a gente vai então fazer uma boa aproximação do dividend yield do IRDM. E por que a gente vai fazer uma boa aproximação e não calcular um valor exato? Porque esse valor exato ele demoraria muito tempo para ser feito, realmente um tempo muito grande, e não daria para ser feito num vídeo do YouTube. E também porque se a gente realmente fosse fazer o valor exato, ele não ficaria tão distante assim quanto dessa aproximação que a gente vai fazer. E nessa aproximação que a gente vai fazer, a gente vai considerar a parte de IPCA, do CRI de IPCA, a gente vai considerar a parte dos CRIs que são atrelados ao CDI e também a parte em caixa que ele tem. Essa outra parte da carteira aqui, que é pequenininha, a gente só vai desconsiderar, e a gente também vai desconsiderar a parte de outros fundos imobiliários. Então, na verdade, nessa nossa análise, a gente vai só considerar a parte de IPCA, de CDI e de caixa, e vamos supor que a parte de outros fundos imobiliários e essas querelinhas aqui que ele tem em carteira também vão ter uma rentabilidade muito similar. Mas só lembrando que se você quiser ser muito rígido e na prática fazer aí cálculo por cálculo para chegar no valor exato, sim, tem como você fazer isso, demoraria um tempo muito grande e você obteria um valor muito próximo do que a gente está fazendo aqui, num esforço muito maior. Então, na verdade, aqui a gente está tendo uma análise de 73% do fundo imobiliário, aqui a gente está fazendo essa análise fazendo como se fosse 100, aqui a gente tem as taxas de cada um desses indicadores,
Então, na verdade, aqui a gente consegue ver no Boletim Focus, o Boletim Focus ele mede a média de mercado, ele é uma carta divulgada pelo Banco Central mensalmente, e a gente consegue ver a projeção do IPCA e do CDI para os próximos 3 anos. Então, na verdade, nesse vídeo daqui, a gente vai calcular o Dividend Yield do IRDM para os próximos 3 anos, tá bom? E fazendo essa conta aqui, a gente consegue ver aqui quanto do Dividend Yield vai ser uma componente do IPCA, do CDI e do caixa. A gente consegue ver a receita que ele vai ter. Então aqui é uma receita de 14,73% do IRDM, do valor que ele tem investido. E aqui a gente consegue ver a mesma coisa para o ano de 2024 e o ano de 2025, tá bom? Se você quiser pausar o vídeo e olhar isso com mais calma, fique à vontade. Só que dessa receita, a gente também tem que desconsiderar as taxas e as despesas do IRDM. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, na verdade, esse fundo imobiliário, ele tem uma taxa de administração e uma taxa de gestão de 1% ao ano e ele não tem taxa de performance. Então, fazendo toda essa conta, desconsiderando a taxa de gestão e administração, a gente tem um dividend yield projetado para o ano de 2023 de 13,76%. A mesma coisa para o ano de 2024 e para o ano de 2025. Isso considerando as oscilações de IPCA e de CDI que estão no Boletim Focus, que é a média de mercado. Só que aqui tem um ponto muito importante que o investidor tem que saber. Esses valores que a gente calculou aqui é o dividend yield para o P sobre VP igual a 1. E na verdade o IRDM não está sendo negociado no seu valor patrimonial, ele está sendo negociado abaixo dele. E por isso que esses valores eles devem subir então um pouco. E vamos calcular isso daí agora. Então, calculando para um preço de 0,93 sobre o preço patrimonial, a gente chega que esses daqui são os novos dividend yields que o IRDM11 muito provavelmente vai pagar algo muito próximo a eles. Então a gente pode ver que são um dividend yield realmente muito alto para o ano de 2023 e ele cai um pouco para 2024 e 2025 porque a gente está considerando uma diminuição da inflação nesse período e também uma diminuição do CDI nesse período. Mas obviamente esse fundo imobiliário ele pode realizar giros e ter aí um dividend yield até maior para o ano de 2024 e 2025, não seria nenhuma surpresa se isso acontecesse. Então, se você investir hoje no IRDM no preço atual, esses daqui são os dividend yields que você pode esperar para os próximos 3 anos. E eu gostaria de perguntar para você, poxa, será que esse dividend yield, será que esse retorno compensa para você investir no IRDM? Poxa, deixa isso aqui nos comentários e eu vou estar recomendando que você assista lá aquele vídeo do CPTS que eu explico um pouco mais sobre por que os fundos de imobiliários de papel vêm caindo tanto. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.